Pronto, tá gravando. Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar de introdução. Vamos começar então a escrever o nosso projeto de TCC. É... Bom, o que tem que ter nessas introduções, né? O que vocês vão escrever para mim? Por, é, vocês sempre me perguntam, primeira coisa, qual que é o tamanho de uma introdução? Quantas páginas tem que ter uma introdução? Quantos parágrafos tem que ter a introdução? Gente, por mais né, que meia do que a gente tem, vocês vão ver que não é tão bicho assim de sete cabeças, né? A introdução, ela tem em média uma página e meia a duas páginas. Ah, quem a minha deu 2 páginas e meia, isso significa que tá errado? Não. Só tem que tomar cuidado para não estar tá enchendo linguiça demais. E geralmente, quando eu pego introduções muito grandes, é porque tá enchendo muito linguiça, é porque tá falando de coisa que. Ah, meu trabalho é do kinesiotape. Ah, minha filha, aí eu vou é, falar da vida do Kenzo Kei, lá, do que inventou lá o tape, o ano que ele inventou, o que, como que ele inventou. Gente, não, pelo amor de Deus, né? Explica o que é o taping e já bota lá os possíveis efeitos dele e mete bronca. Então, geralmente, introduções que chegam, passam de 2 páginas, a gente tem que tomar cuidado para essa introdução não estar tá muito repetitiva ou estar abordando temas que não são relevantes, que não são interessantes para a sua introdução. Por outro lado, também, eu sei como introdução de uma página só, eu, assim, né, pode acontecer dessa introdução tá faltando informação. Claro, um caso ou outro pode ser que tá uma introdução muito bem escrita que coube em uma página. E às vezes pode acontecer da introdução tá bem escrita e é 2 páginas e meia. Então isso não é uma regra, isso não é uma lei. Mas em média, as introduções giram em torno aí de uma página e meia a 2 páginas, ok? A introdução onde, então, gente, é aonde vocês vão colocar o que, por quê e como. O que já existe na literatura? O que já descobriram? O que já estabeleceram? O que ainda está faltando? Por que aquilo ali é importante ser estudado? Por que aquilo ali precisa ser ainda, né, outro estudo para falar sobre aquilo ali? é, Como que as pessoas já estudaram, como que os outros estudos fizeram, o que o seu provavelmente vai ter de diferente. Então ali é a hora que a gente fala que você vai vender o seu peixe. É a hora que você vai convencer o seu leitor da importância do seu estudo. A introdução, então, ela tem que ser muito bem escrita. Ela tem que ter uma coerência. Ela tem que ter um fluxo de ideias coerente. Então, por exemplo, você tem que ir caminhando, contando uma história, né, para o leitor, até chegar no ápice, que é a hora que você fala assim, olha, e isso é muito importante, então, né, por tudo que eu já falei, isso é muito importante e isso ainda não tem. Então, por isso, o nosso objetivo é esse, esse, esse. Então, você vai contando uma história até você chegar no clímax, até você chegar no auge dela, que é apresentar para o leitor, então, o seu objetivo. Então, é a hora que a gente fala que a gente vende o peixe mesmo, é a hora que você tem que convencer, a escrita tem que ser bonita, tem que ser coerente, tem que ser, né, um fluxo de ideias adequado. Então, geralmente, como que é essa introdução? Vamos supor que o seu tema lá é sobre treino individual versus treino em grupo e indivíduos pós-AVC, que é um dos temas aqui, né, de TCC da turma. Primeira coisa, então, geralmente no primeiro parágrafo, o que a gente faz? A gente apresenta ali o tema e o contexto. O que é a primeira coisa? A primeira coisa tem que falar da sua população, indivíduos pós-AVC. Ó, o AVC é isso, 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 isso. A prevalência dele no mundo é essa, 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 essa. Então ele acomete muitas pessoas. Né? As sequelas, as consequências dele são essas, essas, essas e essas. Essas sequelas são muito incapacitantes e tal, tal, tal. Dessa forma, como, né, as sequelas incapacitam, são muito, né, deixam esses indivíduos muito limitados, é importante a gente se preocupar de reabilitar essas pessoas, de fazer tratamento, de fazer exercício.
Os exercícios, eles têm se mostrado muito, né, eficazes na melhora dessa população, bababá, bababá, com melhora disso, daquilo e daquilo. No entanto, esses exercícios, eles podem ser feitos tanto em grupo quanto de forma individual. Então, aí, ó, você está delimitando ali o tema, né? Olha, então, esses estudos mostram, né, que os efeitos, que os indivíduos podem fazer exercícios tanto em grupo quanto individual. Já existe uma revisão prévia, porque, por exemplo, se a sua revisão não é a primeira a ver isso, né? Você já tem outra revisão sobre o assunto, mas é uma revisão mais antiga, ou é uma revisão que, né, tem alguns buracos. Já existe uma revisão prévia que investigou isso, mas essa revisão é muito antiga, ou essa revisão apresenta tal e tal problema. Então você está apresentando, ó, tem, mas tem problemas. Ou então, não existem revisões prévias sobre o assunto, né? Embora existam resultados aí promissores, não existem revisões prévias. As revisões são a melhor forma da gente sumarizar a literatura, babá, babá, babá. Então, observe que agora você está já apresentando problema. Ó, tem revisão, mas essa revisão tem problema. Ou não tem revisões ainda sobre o assunto. E aí, então, você fecha mostrando o seu objetivo. Dessa forma, o objetivo, né, do presente estudo é apresentar, blá, 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 blá. Nem sempre, gente, a gente finaliza, né? Eu, por exemplo, nunca finalizo a minha introdução com hipótese. A não ser que o revisor da revista peça, fala, olha, né, depois que eu já estou lá tentando publicar o artigo na revista, o revisor vai lá e fala, olha, gostaria que você colocasse uma hipótese, que aí eu vou lá e escrevo. Mas essa hipótese não é obrigatória, não. Hipótese é aquela resposta temporária para sua pergunta. Então, tipo assim, você acha que vai ter efeito? Você acha que vai ter relação entre as variáveis? Você acha que vai validar o instrumento? Mas eu acho que essa hipótese é desnecessária. E lembrem-se, né? Embora essa introdução tenha que vir em partes, tudo tem que estar em um único texto, coeso, com início, meio e fim. Um parágrafo, né, conversando com o outro, tendo um link, uma coerência com o outro. Então é isso, é a hora que você vai vender ali o seu tema, né? Vai vender o seu peixe. Vai apresentar, então, o contexto atual, o que que existe, qual que é a população, qual que é a prevalência dessa população no mundo, quais são as limitações dessa população, quais que ela enfrenta, o que é importante então a gente fazer com eles, né? Já tem estudo mostrando isso ou não tem estudo? Essa relação entre variáveis, ou olha, esse instrumento é importante, mas ele ainda não foi validado para aplicação por telefone. A aplicação por telefone, ela facilita, porque a gente pode fazer isso de forma remota, em períodos que o paciente não pode se deslocar, ou em períodos que, né, de pandemia, por exemplo. Então, assim, a gente precisa ir apresentando a problemática até chegar no objetivo. O objetivo, gente, é a última coisa da introdução, tá certo? Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi investigar, bababá, 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 ok? Lembrar que a introdução ela é diferente de um resumo, né? A introdução e o resumo, eles apresentam o conteúdo, palavras, textos, mas o resumo ele vai apresentar o conteúdo inteiro do seu trabalho. Por isso que você só vai escrever resumo lá no segundo semestre, nas 2 semanas antes de entregar seu TCC. Seu trabalho tem que estar todo pronto e aí você vai fazer uma sinopse, um resumo, um texto breve apresentando todo o conteúdo do seu trabalho de forma resumida em meia página, diferente da introdução. A introdução ela não apresenta o conteúdo todo do artigo, porque você ainda está só na introdução, você ainda não chegou nos métodos, resultados nem nada. Então, na introdução você vai apresentar um contexto literário. O que tem na literatura sobre o assunto, o que não tem, quais são as características dessa população, por que é importante investigar a prevalência de lesão, ou por que é importante investigar efeitos de intervenção, né? Então é a hora que você direciona o leitor ou a banca, né, para o ápice do seu trabalho, que é apresentar o objetivo. Como eu disse, né, na verdade aqui de 1 a 2 páginas, mas o ideal é de 1 página e meia a 2 páginas e meia. O resumo é meia página. Depois eu vou mostrar aqui no final um exemplo de introdução para vocês. O que eu sugiro então que as pessoas façam?
Façam rascunhos em tópicos e no dia que a gente tiver as nossas reuniões em duplas, eu vou ajudar vocês nisso. Primeiro parágrafo, quais que são as ideias que tem que ter? Segundo parágrafo, as ideias. Terceiro parágrafo, geralmente a introdução tem em torno de 5, 6 parágrafos. Então, quais são as ideias? Vamos fazer um rascunho, um esqueleto, né, para você entender qual que vai ser o fluxo de ideias, como que você vai descrever, o que que você vai falar no primeiro parágrafo, o que que você vai falar no segundo parágrafo. Então, esse é o ponto-chave que nós vamos fazer com as duplas de forma individual nas reuniões a partir de semana que vem. E aí, um cuidado que a gente tem que ter na introdução, gente, é que é o seguinte: vocês vão ver que ela é um texto grande, né? Ela é um texto de 1,5 página, 2,5 páginas. Então, é um texto que vocês vão escrever muita coisa: prevalência da doença, definição da doença, efeito de algumas intervenções, o que, que já tem na literatura. Então, vocês vão ver que a introdução, ela toda tem que ser referenciada. Nada que está na introdução geralmente é informação que a gente pesquisou, que a gente descobriu, que a gente publicou um artigo na literatura sobre esse assunto. Então, todas as vezes que você escrever alguma coisa na introdução, alguma informação, isso tem que ser referenciado. Exceto, gente, quando você vira e fala assim, você escreveu um monte de problema lá que o indivíduo pós-AVC tem. Ele perde força, equilíbrio, bababá, bababá, babá. Escreveu um monte de coisa e referenciou. Aí no final você vai fazer uma frase conclusiva, assim, dessa forma podemos observar que esta é uma população importante de ser reabilitada. Essa frase, na verdade, ela foi então só uma frase de conclusão, um raciocínio que você teve baseado nas outras coisas que você apresentou para cima. Então, não, se essa é só uma frase conclusiva sua, né, não é nenhum dado que você apresentou, tirou de outros lugares, então se é uma conclusão sua baseada nas informações prévias, aí beleza, isso você não precisa referenciar. Mas qualquer outra informação na introdução tem que ser referenciada. E aí, por exemplo, né, vocês vão ver que a introdução de vocês, o manual de vocês, ele é referência nominal, que é o jeito que está aqui. Então, o que é referência nominal? Referência nominal é quando você coloca o último nome do autor, né? Coloca lá entre parênteses no meio do texto. Então, por exemplo, aqui essa primeira frase aqui, né, a força adequada da musculatura, finge que você escreveu sobre isso. Essa referência aqui, né, é uma referência que só tem um autor. Quando só tem um autor, eu pego o último nome dele, seguido do ano de publicação do artigo. Já essa segunda frase aqui é uma frase que tem 2 autores. Então, eu pego os 2 últimos nomes deles, seguido do nome. Essa terceira frase aqui, quem falou ela foram, né, esses 3 caras aqui na publicação deles. Então, eu peguei o último nome de cada um deles, seguido do ano de publicação. E se tiver mais de 3 autores, o que eu faço? Eu coloco o último nome do primeiro, seguido desse et al. O que é o et al? E colaboradores. Então, é o Braun, que é o último nome do primeiro autor, e os colaboradores, né, que colaboraram, que escreveram junto com ele esse texto. E aí, então, gente, que a gente vai colocar, né? Quando eu terminei a minha introdução, vocês não vão precisar agora ainda fazer metodologia. Então, assim que acabar a introdução, vocês já vão colocar lá para mim, ó, referências bibliográficas, com esse título, referências bibliográficas. Após o último, né, após a introdução, porque vocês vão ver que o último título do artigo é a conclusão, mas isso vocês vão escrever só no segundo semestre. Então, agora, para esse projeto que vocês vão me entregar em abril, né, se não me engano, abril ou início de maio, que é só com a introdução, então é isso, acabou a introdução, que é o único título que vai ter até então no projeto de vocês, vocês já vão colocar lá, referências bibliográficas. E vão escrever a referência de vocês. Gente, você poderia seguir as normas da ABNT, você poderia seguir a norma de alguma revista específica que você pretende submeter o seu artigo, mas na verdade nós vamos usar as normas do manual da FUNSESI. Eu acho que eu não mandei para vocês, então eu vou tentar achar ele aqui. Tentar não, vai estar na minha pasta da FUNSESI. Assim que acabar a aula, eu vou escrever aqui então, só rapidinho.
Vou mandar o manual, colocar as datas no Zap e postar essa aula, né? Eu vou mandar o manual. Eu sugiro fortemente, de todo o meu coração, que vocês já coloquem, já vão escrevendo o projeto nas normas do manual, gente. Sabe por quê? Porque quando chegar lá no fim do ano, vocês têm muita coisa para fazer. Vocês têm que escrever resultados, vocês têm que escrever discussão, vocês têm que corrigir introdução e metodologia, vocês têm que escrever conclusão, vocês têm que escrever resumo. Se vocês ainda tiverem que colocar o texto todo nas normas, isso vai atrasar, isso não vai dar, ou então vocês vão fazer mal feito porque vão fazer rápido. Introdução é uma página e meia. Uma página e meia, colocar isso nas normas é muito rápido. Depois a metodologia vai ser uma página e meia a 2 páginas. Já vai escrevendo nas normas. Facilita a sua vida, seja inteligente. Já vai fazendo negócio, porque quando chegar lá no final do semestre, você escreveu a conclusão já nas normas, para que você não você precisa colocar seu texto todo nas normas? Ele já está. Acabou a conclusão, escreveu o resumo e manda para mim, acabou. Então, eu não vou falar isso daqui, porque essa aqui era, se não me engano, teve algumas pequenas mudanças aí nas normas de referenciação da FUNSESI. Então, o que vocês vão colocar? Vocês vão colocar, gente, do jeitinho que tá lá no manual. O manual explica direitinho. A Cristina também vai dar depois uma palestra explicando e tirando as dúvidas de vocês. Lembrando que eu, Kênia, não corrijo. Tem 10 anos que eu oriento TCC, eu nunca corrigi normas de TCC. Eu nunca corrigi se a letra tá na fonte correta, se o espaçamento tá na fonte correta, se tá formatado ou não tá formatado, se a forma de referência... Gente, eu não faço isso. Primeiro que isso não é papel do orientador, né? O orientador ele vai orientar em relação à metodologia, ao trabalho, à ciência. Quem faz isso é o aluno, né? Com as normas do manual, com o manual do lado. E se ele tiver dúvidas, ele marca uma reunião com a bibliotecária que tem formação para isso. Eu não tenho formação para isso, então eu não faço ideia de como que entendeu? Assim, faço ideia porque é só você seguir o que tá lá no manual, né? Nome do autor, abreviado, em maiúscula ou minúscula, entre o nome da revista e o volume tem que ter vírgula, tá lá o passo a passo. Mas caso você ainda tenha alguma dúvida, você vai tirar suas dúvidas com a bibliotecária, ok? Então aí, Kenny, ela. Oi, pode falar. o papel é papel branco comum ou tem que ser o timbrado da FUNSESI? Não, sim, papel branco comum, folha do Wordzão lá, normal, ok? É, não é com aquela logo, negócio da FUNSESI, não. Aqui, gente, isso aqui eu vou passar também, porque a gente geralmente nunca faz. Citação. Quando a citação é muito grande, a gente não pode colocar ela dentro do texto. A gente coloca ela em, né, em uma parte separada. Mas é porque isso, né, de acordo com o manual da FUNSESI, em outras disciplinas não, em outras áreas, por exemplo, isso no direito é muito comum. O cara tem que citar a lei, tem que citar o parágrafo, tal, não sei do que. Mas pra gente aqui na fisioterapia, a gente geralmente não faz isso daqui. Ai, Kênia, eu quero citar exatamente o conceito que eu vi lá. Então, se você quer citar exatamente o conceito, você coloca entre aspas no meio do texto mesmo, ok? Nunca vai ser um negócio com mais de 3, 4 linhas. Então, aqui só mostrando, né? Na hora que você for apresentar o seu pré-projeto lá em junho, e né, a hora que você estiver apresentando, você também vai ter que apresentar a introdução, os seus slides com as informações lá da introdução também precisam estar referenciados, né? Então vem lá embaixo do slide, ou se você não quiser colocar a referência por slide, quiser colocar no final do slide, né, o último slide com todas as referências, não tem problema. Mas a sua apresentação do pré-projeto lá em julho com a banca, ou junho, não lembro, também tem que estar referenciada, ok? Então ali eu já falei que eu não vou mostrar esses modelos de referência, porque eu não faço ideia se o da FUNSESI mudou ou não. E aí, então, pra gente finalizar, é importante, aí você vira pra mim e fala assim, ok, eu li, né, eu peguei lá uma informação de um outro artigo e eu quero usar essa informação no meu artigo. Como que eu vou usar? Então, nós vamos ver isso agora, a citação direta, a indireta e a citação de citação.
que é uma citação direta? Citação direta foi aquilo que eu acabei de falar. Citação direta é quando você quer pegar exatamente do jeito que o cara falou. Kênia, eu quero copiar e colar. É claro que o ideal é que você não faça isso no seu texto. A não ser, gente, que você quer dar uma definição. Ah, a definição de paralisia cerebral. A definição que foi, né, oficializada recentemente é, abre aspas. Tudo bem. Se você quer colocar um conceito, né, algo que você não quer mudar, não quer reescrever para não mudar o sentido, beleza. Então, isso vai acontecer no máximo uma vez no seu texto, quando você definir ele, por exemplo, a doença, ou quando você definir uma intervenção, ok? Mas cuidado, essa citação direta na nossa área da saúde, ela é muito rara, né? Tipo assim, na área da saúde, não. Na área da fisioterapia. Porque em psicologia, por exemplo, isso é mais comum, né? Mas em fisioterapia, não. Então, a gente vai fazer essa citação direta. O que é citação direta? Copiar e colar do jeitinho que estava no artigo que você leu a informação. A gente vai evitar fazer isso, a gente vai fazer isso no máximo quando você quiser colocar exatamente o conceito, ok? Beleza, Kênia. Não quero fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer essa citação direta. Vou fazer, e é o que vocês vão fazer na maior parte do texto de vocês, a citação direta quando ela é muito grande, né, que eu falei que ela vem recuada, mas isso nunca vai acontecer no nosso texto. Ali mostrando o exemplo. A citação indireta é o que mais vai aparecer no artigo de vocês. O que é a citação indireta? É você encontrar uma informação num artigo, pega aquela informação e reescreve ela com as suas palavras. Então, gente, você encontrou lá o texto na internet assim. A prevalência do AVC aumentou nos últimos anos consideravelmente. Você quer pegar essa informação e colocar lá no seu artigo. Você não pode copiar e colar. Porque se você copiar e colar, isso vai ter que estar entre parênteses e, né, no final da frase, Desculpa. Se você copiar e colar, isso vai ter que estar entre aspas e no final da frase, a referência lá entre parênteses. E eu já disse para vocês que essa citação direta, exatamente igual, entre aspas, ela quase não deve acontecer no texto de vocês. O que mais vai acontecer, então, é a citação indireta. Você viu lá aquela informação. A prevalência do acidente vascular cerebral aumentou significativamente nos últimos anos no Brasil e no mundo. Você quer usar essa informação. Você vai ter que pegar aquela frase e reescrever ela com as suas palavras. Então, se você pegar e escrever Ctrl+C, Ctrl+V e escrever exatamente, isso é plágio. E não colocar as aspas, né? Copiou e colou exatamente igual está no seu texto e não colocou as aspas, isso é plágio. Você pegou as palavras do cara do jeito que ele escreveu e está colocando no seu texto como se fossem suas. Todas as vezes que você precisa mostrar para o leitor que você não escreveu aquela frase ali palavra por palavra, que aquilo ali foi copiado exatamente daquele jeito e colocado no seu texto, se você vai fazer a citação direta, colocar igualzinho, tem que ser entre aspas. Mas eu já disse para vocês que se eu ver um monte de aspas no texto de vocês, eu vou cortar tudo. Porque isso é uma vez ali no texto, na hora de copiar uma definição. Isso não pode aparecer toda hora. Então, vocês vão fazer sempre a citação indireta. Pega em outros artigos a citação que te interessa, a informação que te interessa, reescreve aquilo ali no seu parágrafo, no seu texto, com as suas palavras, mas sempre no final, ainda assim, você vai referenciar o cara. Porque por mais que você tenha reescrito com suas palavras, a informação não é sua. Não foi você que descobriu que a prevalência de AVC tem aumentado nos últimos anos. Você nunca fez essa pesquisa. Então, mesmo que você pegou a informação e reescreveu com as suas palavras, você precisa referenciar o nome correto do cara lá no final, o cara que fez essa pesquisa e que publicou essa informação, ok? E a citação de citação nós também nunca vamos fazer.
Eu dou o exemplo para vocês, gente, para vocês saberem, eu vou fazer isso. Não, a Kênia falou que isso não pode fazer. Por isso que eu coloco. Eu coloco o exemplo do que deve ser feito e o exemplo do que não deve ser feito. Porque às vezes, como eu falei que não pode, você vai lá e faz. Mas isso também não pode ter no texto de vocês. Texto na fisioterapia também, a gente não costuma usar, a gente não usa citação de citação. Que é o quê? Você vai lá e pega uma informação no meu artigo. Mas no meu artigo também não era eu que tinha falado aquilo, eu referenciei, sabe? Então vamos supor, ó, que o Patrick escreveu, meu marido, ele escreveu um artigo. Aí eu vou lá, pego a informação do artigo dele e referencio direitinho. Peguei a informação e coloco entre parênteses, Patrick. Você encontrou o meu artigo, leu aquela informação, mas está lá entre aspas que aquela informação não é minha, ela é do Patrick. Aí você coloca assim, ó, entre parênteses, aí, na hora que você vai referenciar, Kênia, Apude, Patrick. Isso significa que você pegou a informação no meu artigo, mas ela é originalmente do Patrick. Nós não fazemos isso na fisioterapia, no artigo, né? Em artigos científicos na hora de publicar. O que você precisa fazer? Nossa, eu li essa informação aqui no artigo da Kênia e ela tirou do artigo do Patrick. Eu vou entrar, buscar então esse artigo do Patrick, buscar a informação, reescrever com as minhas palavras e referenciar o Patrick. Então, essa citação de citação, ou a gente costuma chamar também de citação secundária, é quando eu cito o cara que citou o outro cara. E isso não pode acontecer, tá certo? Então, qual que é o tipo de citação que vocês sempre vão usar no texto de vocês? Citação indireta. Buscar informações na literatura, reescrever aquelas informações com a sua palavra e, mesmo assim, no final, referenciar entre parênteses, dando crédito para o cara que publicou aquilo ali, que pesquisou aquilo, ok? Citações com reticências, né? A gente também não costuma usar isso na nossa área, por quê? Porque a citação com reticências é quando você quer copiar e colar um texto grande, né? Opa, desculpa. Quando você quer copiar e colar um texto grande, e a gente já falou que isso a gente não vai fazer na fisioterapia. Se você quer copiar e colar um conceito, isso aí é 2, 3 linhas no máximo. Então você não precisa usar reticências no meio do texto. E aí, para terminar, o que você vai usar como referência? Kênia, o que eu vou usar para referenciar as informações da minha introdução? Aonde que eu vou buscar essas informações? Artigo científico. Ponto final. Kênia, mas tem um livro que ele é muito importante nessa área. Por exemplo, quando a gente viu aqui o exemplo, aqui, ó, esse livro aqui, ó, do McConnell, ele é um livro que ele é uma bíblia na área da fisioterapia respiratória, sabe? Na área de treino respiratório. Então, gente, se ele é um livro muito famoso em alguma área, por exemplo, na metodologia, às vezes vocês vão ver que quando vocês forem escrever metodologia, eu ajudo vocês a escrever, por exemplo, a parte de análise estatística. E eu sempre uso a Portney. A Portney, ela é a bíblia pra gente em metodologia e estatística. Então, esses livros que são muito consagrados como referências muito boas, beleza, a gente até pode usar. 1, 2 no máximo na sua lista de referências. Mas cuidado. 95%, 98% das suas referências tem que ser artigos científicos. E, gente, artigos científicos atuais. Cuidado para vocês não ficarem pegando artigos científicos muito... a publicação de 84, publicação de 2003. Vamos tentar trazer artigos de pelo menos 2010 para frente. E de preferência de 2020 para cá. Nós estamos com temas atuais aí, muita coisa atual, né? Todo o pessoal aí fazendo validação de estudos de instrumentos que são recentes, que foram publicados nos últimos 5 anos. Prevalência de beach tênis, de futevôlei, que são esportes relativamente, assim, embora eles sejam muito antigos, o boom deles, de pesquisas e tudo, foi nos últimos anos também. Então, assim, são temas recentes. Evitem artigos científicos muito antigos.
Quando a gente vai publicar esse artigo depois de vocês em uma revista, tem revistas que não aceitam se a lista de referência for muito antiga. Então vamos, né? Lista de referências minha. Primeira coisa, 98% tem que ser artigo científico. Só bebendo uma água. Tem que ser artigo científico. Um livro ou outro, se for um livro muito consagrado na área. Gente, monografia de TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, quando que isso vai entrar na lista de referências do seu TCC? Nunca. Nunca. Monografia, né? Eu peguei a referência de outro TCC, de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado. Não. Nunca monografia, dissertação e tese pode ser referência de TCC de vocês. E site, Kênia? Site, blog, vlog, Wikipédia, nunca também. Uma única exceção é, por exemplo, Kênia, eu quero usar um dado do IBGE para falar sobre o uso de telefone, né, de telefone na população brasileira. Já que eu estou validando por telefone, eu quero mostrar como que hoje em dia todo mundo tem um telefone. E o IBGE tem um site, né, tem um dado recente aqui desse ano sobre isso. Beleza. Sites do governo, né, que trazem essas informações epidemiológicas, a ONU, Organização Mundial de Saúde, né, sites do Ministério da Saúde, beleza. Sites, né, esses sites de professor, site de hospital, site de livros, nada disso. A não ser que sejam sites governamentais que trazem informações epidemiológicas, tá certo? Do contrário, as suas referências sempre tem que ser artigo científico atual. Atual. E aí uma outra coisa, cuidado, gente, com aquelas listas de referência que é só artigo em português. Pessoal, vocês estão formando. Vocês já sabem que a boa literatura, ela tá em inglês. Ai, Kênia, mas eu não leio inglês. Pô, mas o chat GPT, ele lê. Eu odeio o chat GPT, mas já que vocês usam, usem isso para alguma coisa. A gente quer submeter os artigos nossos em revistas internacionais. Que revista internacional que vai aceitar uma lista de referência toda de artigos só brasileiro? Hoje a gente teve um aceite aí de um artigo, né, de uma revista internacional de TCC de 2024, que o processo eu já falei para vocês, tem TCC que a gente publica rápido, tem TCC que demora. Então, pensem bem, né? Quais que são, então, os critérios para as referências de vocês? Referências de artigos científicos, referências atuais e, preferencialmente, a maioria, se não todas as referências de artigos em inglês. Artigos em português, gente, ai, Kênia, mas, nossa, ele, né, às vezes o artigo tá em português, mas não foi ele que deu a informação. Na frente lá da frase, ele tem a referência de um outro estudo que é em inglês. Então, quem falou essa informação é esse outro estudo em inglês. Montem uma lista de referências robustas, porque a gente vai querer publicar isso depois. E quanto mais robusto o seu trabalho ficar, melhor vai ser a publicação. Eu já falei isso para vocês, né? Depois, Kênia, mas eu não tenho interesse de publicar, porque eu não quero ser pesquisador. Mas, gente, às vezes você vai fazer um concurso depois, em algum momento da sua vida, essa publicação desse artigo eu te garanto que vai contar muito. Você vai querer fazer uma residência, uma especialização, eu te garanto que esse artigo vai contar muito. Quanto mais currículo vocês tiverem, mais portas depois vão se abrir para vocês. Então, assim, e outra coisa, vocês estão tendo um trabalho danado para fazer uma pesquisa inédita. A gente precisa publicar isso, né? Então, as referências, elas são uma parte importante, porque depois o revisor da revista, ele vai consultar a sua lista de referências e ver se ela é uma lista de referências coesa. E não só o revisor, gente, a banca também vai fazer isso. Paula adora fazer isso e eu adoro que ela adore, porque eu odeio. Então, a Paula gosta de ir lá na referência, consultar, ver se a referência está falando de fato aquilo que você falou lá no texto. Se você não está inventando uma referência do sovaco, entendeu? Então, cuidado.
Se tá fazendo, faz bem feito, para não passar carão na banca, para não ter reprovação e para conseguir depois publicar seu estudo, ok? Como eu já disse, vocês vão seguir as normas para referenciar do manual da FUNSESI que eu vou mandar para vocês. Certo, gente? Alguma dúvida no que eu falei hoje, então, sobre a introdução? Não, só desespero mesmo. Só Exatamente. desespero. Nós vamos começar a escrever o TCC agora. Vocês vão ver que nas nossas reuniões, aqueles grupos que vão fazer coleta de dados, eu também já vou começar a dar uma orientação sobre a metodologia. Já vou começar a dar modelos de metodologia, né? Pra gente já começar a esboçar alguma coisa, porque lembra, agora em abril, de preferência, né? Até final de abril, a gente precisa submeter os projetos no comitê de ética. Então, aqueles trabalhos, aquelas duplas que a gente vai fazer comitê de ética, a gente também já vai começar a dar uma adiantadinha em metodologia. Mas eu já falei para vocês, metodologia para mim é a parte mais fácil de todas de escrever o artigo. Principalmente quando a gente já tem um modelo. Que aí a gente só dá uma, né, escreve de outra forma ali com as nossas palavras, mas você já tem um roteirozinho de tudo que tem que estar escrito. Então a metodologia ela é muito fácil. A introdução é aquilo que eu já falei, aí você vai ter que referenciar e tal. Deixa eu só então mostrar para vocês aqui, rapidinho. Parar compartilhamento não, Kenny, pelo amor de Deus. Kelly, deixa eu só tirar uma dúvida Pode tirar. a respeito dessa ordem que você explicou no começo da aula sobre o que tem que conter no TCC, né? Que é a apresentação do tema, contexto, delimitação do tema. Igual o nosso, que é desenvolvimento e validação de escala. Segue mais ou menos essa mesma base? Sim, nós vamos falar primeiro da população, dos fumantes, depois a gente vai entrar na importância de avaliar esses indivíduos com uma escala que fale sobre percepção de não, atividade. o nosso é o da Dermato. E aí, essa que é a minha dúvida. Tá. Vamos fazer sobre então, vocês vão falar a mesma domínio. coisa. Vai começar falando da população, das cirurgias plásticas, de como que isso está crescendo, babá. Então, esse primeiro parágrafo ele é sempre epidemiológico, de prevalência. No segundo parágrafo, quais que são as complicações, né, as consequências da cirurgia, né, descreve essas consequências. Então, que isso é importante ser avaliado. Depois descreve o que já tem de escala, alguns questionários da literatura, mas que ainda não existe nenhum que faça uma avaliação dessa funcionalidade geral depois, né? Então, vocês vão seguir essa coerência. Mas, no dia que a gente fizer a reunião, eu vou ajudar vocês a montar esse esqueletozinho do que ter no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, ok? Sim, obrigada. Ok. Oi? Porque você falou que o primeiro é mais dado epidemiológico. Se eu conseguir algum gráfico, alguma coisa, cabe dentro de introdução, não, né? Introdução nunca tem figura, ok? Nunca. Tá. Introdução nunca tem figura. Método, só se for alguma coisa muito assim, nossa, Kenny, eu inventei. Igual, por exemplo, quando a gente já teve um TCC que os meninos desenvolveram um instrumento de avaliação da coordenação motora dos membros superiores e isso foi baseado num teste de coordenação motora dos membros inferiores. Então, na metodologia, eles colocaram lá a imagem do teste que foi inspirado o teste deles, entendeu? Então, assim, em umas raras ocasiões, a metodologia vai aceitar alguma imagem, mas a introdução nunca, ok? Então, por exemplo, se eu fosse descrever um dado que eu peguei em algum site, vamos supor, do Ministério, eu descreveria ele todo, o que aquele gráfico... entendi. Ok? Gente, observem aqui então uma introdução, né, de um dos artigos do ano passado, dos meninos, né, muito bons, o Wallace, Bruno e Júlia, tiveram nota 100, né, de aprovação no final do TCC, lá em TCC 2, né, os meninos brilharam muito no trabalho. Olha aqui, como que a introdução tem que ser toda referenciada. O envelhecimento populacional é uma realidade global com um crescimento significativo da população idosa nas últimas décadas. Fui eu que disse isso? Fui eu que descobri? Claro que essa é uma informação que todo mundo sabe, mas não é uma informação que foi você que descobriu, que foi você que pesquisou. Então, você tem que... Quem que falou isso? Organização Mundial de Saúde em 2024. Globalmente, a expectativa de vida ao nascer atingiu 73,3 anos, né, em 2024, um aumento de 8,4 anos desde 2025.
Foi a Organização Mundial de Saúde que falou isso em outra publicação, agora já de 2025. A população mundial com 60 anos ou mais deve crescer de 1,1 bilhão em 2023 para 1,4 bilhões em 2030. Além disso, observa, gente, que ao final de cada frase eu tenho que ter uma referência. Por quê? Porque não é você que descobriu essas informações. No contexto do envelhecimento populacional, a vulnerabilidade é considerada a manifestação clínica de maior complexidade. Observem, então, que olha para vocês verem, todo final de frase tem que ter uma referência. Aí, o que é essa vulnerabilidade, então? Caracterizada por um estado de fragilidade crescente, a vulnerabilidade é uma condição resultante do declínio progressivo, babá. Observa que eles deram um conceito, mas eles não usaram parênteses. Parênteses não, desculpa, aspas. Então, quer dizer, eles reescreveram esse conceito com as palavras deles. A detecção precoce da vulnerabilidade possibilita a preservação, Foi o Fowler que falou isso. Assim, a avaliação precisa da vulnerabilidade continua sendo uma prioridade clínica, Quem falou isso? O Sutton. Então, observem que, olha para vocês verem, a introdução, ela é toda referenciada. IVCF 20 lá, ó, Moraes 2026, não, 2016, desculpa. Olha lá, ó. Quem falou isso? O Aiello, não sei do que, o Camozato, não sei do que, tá certo? Então, gente, tudo tem que ser referenciado. Observa aí, ó, a introdução com uma página, aqui, ó, uma página, quase 2 páginas, né? Ficou ali um pouco mais de 1,5 páginas, o que tá ótimo. É um tamanho excelente. Não falei que é em torno de 1 página a 2 páginas, né? 2 e pouquinho no máximo. Então, essa é uma introdução excelente, tá certo? Sempre terminar a introdução com o objetivo. Portanto, este estudo tem como objetivo validar a aplicação do IVCF 20 de maneira remota, por telefone e online, né, pela internet, na avaliação dos idosos. Certo? Ok, Ana, eu não entendi. Que hora que eu vou encaixar o problema aí no meio? No meio do texto. No meio do texto. Lembra que o seu texto ele tem que ser todo coeso. Não pode ter não pode ser uma coxa de retalhos. Então você começa falando da população, evolui falando para a importância de avaliar, para a importância de entender e termina falando do problema. Tem estudo sobre isso ou não? Se tem, quais que são as limitações, entendeu? Geralmente Entendi. o problema está aqui para o final da introdução. Já que não tem estudos, ou já que tem estudos velhos, ou já que tem estudos ruins, o meu objetivo é melhorar isso, entendeu? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? No momento não. Não? Quem já quiser, eu vou mandar aqui as datas, vocês vão preencher. Quem já quiser começar a trabalhar num esqueleto de introdução para chegar na reunião e já me mostrar alguma coisa, ok. Quem não quiser, não precisa. Agora, cuidado com quem vai ficar lá para o final. Quem vai ficar lá para o final, vai, né, se não tiver nada pronto, vai ter muito pouco tempo para escrever a introdução inteira, tá? Então, eu aconselho que quem ficar mais para o final, das reuniões para as últimas, já chegar com um esqueleto. Mas lembre, o esqueleto tem que seguir essa ideia. Fala sobre a população, as prevalências, né, epidemiológicas, depois fala dos problemas dessa população, quais que são as lesões ou incapacidades, ou, né, depois fala de avaliar, da importância do processo de avaliação, papapá. Vê se já tem estudo sobre isso ou não, se já tem, mostra os problemas, se não tem, é esse o problema, para finalizar com o objetivo. Geralmente a ordem de informações, né, tem que ser essa. Ok? Vou parar a apresentação aqui. Mais alguma dúvida, gente? Enquanto vocês vão pensando aí, eu